Hoje a Connective Portugal está aqui no Teatro Municipal de Faro, o Teatro das Figuras, para mostrar para vocês um espetáculo de dança em comemoração ao dia 29 de abril, que é o Dia Mundial da Dança, e a gente vai assistir o espetáculo Margem, que é baseado no livro de Jorge Amado, Capitães da Areia. A gente vai assistir o espetáculo agora um pouquinho e em seguida vamos fazer uma entrevista com o diretor do espetáculo, Vitor Hugo Pontes, um diretor e coreógrafo renomado aqui em Portugal, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Alguns dentre nós somos pessoas que não lemos os livros até ao fim. Eu, por exemplo, Eu também. Mas demos por nós a ler este até ao fim como quem lê a história da sua própria vida. Imagina que os Capitães era uma história que se passava agora. As coisas eram diferentes. Não temos esta história. Estas histórias. Mas imaginamos como seria e chamámos-lhe Sobreviver. Apanhados. Preso o chefe dos capitães. Tipo, nós é que mandamos. Ninguém pode olhar para nós. Connective Portugal está aqui, depois desse maravilhoso espetáculo que vocês curtiram aí um trechinho, para a gente falar com o grande idealizador, com o diretor dessa peça, Vitor Hugo Pontes. Muito obrigado por receber a gente aqui, Vitor. Eu que agradeço. Eu queria que você começasse contando da onde veio a inspiração para a peça, como surgiu a ideia de fazer a peça em cima do livro Capitães da Areia. Ok, então primeiro surgiu com uma encomenda, portanto foi um convite que me direcionaram para eu fazer um espetáculo a partir dos Capitães da Areia. Quem me fez o convite foi a Madalena Balanstein, que é a programadora da Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde o espetáculo estreou ano passado. E então ela lançou este desafio e eu conheci a obra, voltei a ler e percebi que não me interessava transpor a narrativa do romance para um texto dramático. Portanto, preferia questionar o que era aquele contexto social que existiu há cerca de 80 anos atrás, mas que continua a existir, que aqui em Portugal nós não somos tão confrontados com ele, porque existem instituições onde as crianças são acolhidas. Pronto. E o que aconteceu foi exatamente isso. Eu fui em contacto com essas instituições, portanto estive a trabalhar diretamente com duas instituições, uma em Lisboa e outra no Porto, instituições que acolhem órfãos e crianças em que os pais estão presos ou que estão com dificuldades. E então fiz todo um processo de recolha de testemunhos e a partir desses testemunhos fomos construindo o texto num segundo patamar. A primeira camada é o texto de Jorge Amado, Os Capitães da Areia. Depois uma segunda camada de texto é parte destes testemunhos reais de crianças dos dias de hoje que estão institucionalizadas. E depois há uma terceira camada que é dos próprios intérpretes, que também, em alguns momentos, também nos dizem o que é que, se já viveram aquela situação, o que é que sentem, o que é, portanto, partilham também da sua experiência. E o espetáculo foi sendo construído com estes três pontos de vista, ou a partir destes A junção das três coisas, né? Das três camadas, Sim. legal. E é muito perceptível que, para mim que sou brasileiro, a transposição da realidade realmente do que a gente vive no Brasil. E aí eu queria, a escolha do elenco e de ter um brasileiro, que eu sei que um dos atores bailarinos ali é brasileiro, foi por conta da temática ou é um acaso? Não, total? foi uma casualidade.
Porque o texto foi construído depois, em processo. O texto não foi construído antes. Portanto, nós construímos durante com a matéria-prima que nós tínhamos. Portanto, o texto é da Joana Craveiro, que é uma diretora de teatro portuguesa e que também é dramaturga, escritora, que esteve a trabalhar diretamente comigo. E o texto foi construído durante os espetáculos, o processo criativo de criação. Portanto, isso é uma casualidade que nós aproveitamos e usamos e que surgiu exatamente a parte em que ele fala, aquilo que ele diz no próprio espetáculo foi aquilo que ele nos disse num ensaio, que ele começou por dizer: mas calma, vocês querem perceber como é que vocês não sabem como é que é esta realidade. E nós, não, então explica-nos como é que é. Claro que sabíamos, mas quisemos pô-lo a pesquisar. E ele foi pesquisar exatamente esta ideia de que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, né, que nós chamamos de descobrimentos, mas que vocês têm outra versão dos factos, chamam achamento ou genocídio às vezes também. E que as pessoas que foram mandadas para o Brasil eram exatamente os prisioneiros, os criminosos, exatamente porque eram enviados para fora da Europa. O que não era desejado para cá era colocado, bem como vocês falam na peça, né? Era para se livrar, para tirar da vista da paisagem bonita o que não trazia essa beleza à tona. Legal. E o elenco, como foi o processo de escolha desse elenco? Há 2 intérpretes profissionais, um ator e um bailarino, que são profissionais e que são relativamente mais velhos que os demais, e os outros foram selecionados em audição. Eu abri uma audição, concorreram imensas... eu tinha muito claro que só havia uma rapariga e o resto eram todos rapazes, porque o contexto era um contexto masculino, essencialmente os Capitães da Areia eram rapazes, depois tinham esta menina que chegava. Há uma outra personagem feminina na história dos Capitães da Areia que tem um momento muito marcante também, mas nós preferimos não a colocar para ser mais forte esta presença feminina em contraste com todos os homens. Portanto, esse episódio nós não relatamos, nem falamos dele. Portanto, também nos interessava suscitar o interesse de leitura da peça e não dar a peça. Portanto, nós interessávamos mais que as pessoas saíssem do espetáculo com vontade de ir ler o livro, que eu acho que é isso que acaba por acontecer, porque as pessoas acabam, então agora eu quero ir ver o que é que o Jorge Amado escreveu. O que realmente é esse livro? Do que propriamente estarmos a facilitar... Fazer uma transposição do livro. E pensando que o espetáculo também é dirigido a adolescentes, que cá em Portugal os Capitães da Areia fazem parte do Plano Nacional de Leitura, portanto é um livro que deve ser lido. Nós não queríamos substituir essa leitura, porque, assim como é dito na peça, atualmente os adolescentes ou os jovens têm muita dificuldade em ler, portanto, não é dificuldade, não gostam, portanto, e nós não íamos estar a substituir isso, não. Nós queremos incitá-los a ler, portanto a peça funciona nesse sentido, é despertar o interesse e a curiosidade para que eles agora tenham... para ir atrás da leitura e descobrir do que realmente se tratava os Capitães da Areia, e acho que vocês fizeram isso brilhantemente, porque é muito legal ver, e eu já li o livro na minha adolescência também, e você é muito nítida essa junção das experiências, do livro com a junção das experiências, que é o que eu tinha captado a respeito da realidade de Portugal, do Brasil também, e aí você complementou, que é o que eu não tinha entendido claramente, que tem o texto deles também, das vivências pessoais. E nesse processo de criação, como isso vinha à tona, no sentido emocional? Porque todo processo de criação traz muito à tona esse lado emotivo. Sim, mas este espetáculo, este processo foi todo muito bonito, de um lado, e por outro muito emocional, porque nós temos que construir uma família, portanto nós somos uma família, mesmo os pais tinham que cedê-los, portanto, e foi um processo de ensaios, eles são tratados como profissionais, portanto não era uma coisa de ensaiar 1 hora por dia, não, ensaiavam 7 horas por dia, alguns não ensaiavam 7, ensaiavam 3, mas havia uma parte do elenco, ou ia-se tentando dividir de acordo com a disponibilidade deles, mas foi muito exigente nesse sentido. Nós estivemos em residência artística, portanto eu fui com eles e estivemos a viver durante uma semana num espaço em que cozinhávamos uns para os outros, em que tratávamos uns dos outros, em que ensaiávamos,
em que vivemos em comunidade, para exatamente perceber o que é esta coisa de viver em comunidade, sermos uns a cuidar dos outros. Para trazer eles para a realidade dos E caminhos. para criar exatamente a ideia do grupo. A atmosfera Portanto, A mim não me interessa só criar um espetáculo, o teatro é um ato coletivo. Portanto, sem dúvida, aqui isto tinha que estar mais presente do que nunca. E mesmo para conseguirmos que eles entrassem na sua intimidade e na sua privacidade e que partilhassem todo o seu universo, nós temos que criar uma relação de confiança para com eles. Portanto, aqui há mesmo um jogo de confiança entre todos e somos basicamente uma família. Com certeza. E é o mesmo elenco desde o início da peça? Sim. Que legal. A peça está em cartaz há um ano, você falou? Está há um ano e meio. Há um ano e meio. E esse 1 ano e meio, eles, durante as temporadas, voltam a conviver todos juntos. Sim, agora é tudo muito mais reduzido. Portanto, como o espetáculo está a rodar bastante, portanto ele é bastante apresentado, tem alguma frequência, não precisamos ter tantos ensaios regulares, ensaiamos sempre 2 dias antes da apresentação e o espetáculo está sabido, portanto, ainda para mais eles são novos, não é que estejam a fazer outros espetáculos que tenham com outras coisas na cabeça, portanto, o espetáculo O foco está só nesse espetáculo. Sim, e na escola, e portanto... Sim, na vida à parte, mas ali. É muito... E acho que realmente é isso, né? Eles se tornaram uma grande família e dá para ver essa energia deles no palco, né? A fusão de um com o outro. Só uma coisa que é muito curioso, que é o facto de já terem passado quase 2 anos, ou passou 1 ano e meio desde que o espetáculo estreou, passou 2 anos desde que eu lhes fiz quase a audição. E o que acontece é que muitos deles já cresceram. Portanto, os mais novos tinham 13 anos. Durante o jantar eu estava a mostrar fotografias de audição e eles nem estavam-se a rir, porque nem estavam a acreditar, né, o quão pequenos eles eram. Uns eram muito gordinhos, que portanto já não são, porque começaram a fazer exatamente o exercício e a atividade e o corpo deles foi mudando. Outros cresceram imenso, outros mudaram a voz. Portanto, há todo este processo de adolescência e de transformação que está a acontecer. E, portanto, vamos tentar perceber como é que a peça se aguenta, até quando é que ela vai, se, entretanto, vão entrar elementos novos. Isso vamos ter que ir gerindo à medida que a peça for... É porque a peça é atemporal. Ela tem um processo que segue, porque ela é muito atual ainda. Por mais que o livro fala de coisas lá antigas, ele ainda se mantém atual. Sim, é exatamente isso que eles dizem. Esta não é uma história de 1937, esta é uma história dos dias de hoje. Portanto, totalmente. Não estamos a falar até que nós falamos da realidade das pessoas. Porque além de falarmos do livro, os testemunhos reais que eles contam são de hoje. Portanto, são pessoas que estão presas, ou que os pais estiveram presos, ou que ainda estão. Portanto, é que ainda se mantêm lá. Portanto, não é uma coisa que estejamos a falar do passado, estamos a falar muito do presente. E a peça, ela segue daqui, ela vai para outras cidades agora, seguindo a temporada? Sim, de seguida vai estar, no próximo fim de semana, vai estar em Alvergaria de Velha, no norte de Portugal. Depois é apresentada novamente no Porto. Nós apresentamos no Porto ano passado, mas vamos repor... A sede de vocês é no Porto, né? A companhia, sim, a estrutura de produção é no Porto. Sim. Mas depois não existe nenhum elenco fixo e depende de acordo com os espetáculos, os processos, ou os projetos, e eles selecionam o elenco. Portanto, cada espetáculo novo é um novo grupo. Sim, sim, sim. E depois aí depende muito, nós trabalhamos muito em criação e residência artística, portanto viajamos muito para construir, não é que estejamos sempre no Porto. Mas estava só a dizer a agenda, seguimos para o Porto, vamos pôr no Porto, e depois dia 30 estaremos em Leiria. E agora até ao verão são estas datas, depois voltamos depois do verão. Legal, então você que ainda não viu, é só pegar, seguir as datas aí que ainda dá tempo e não vão se arrepender, porque realmente é muito emocionante. Em todos os sentidos, não é, por mais que é uma peça dramática, ela te dá momentos de riso, de reflexão e de um bom gosto extremo, de causar realmente, que acho que é o seu intuito, fazer todo mundo colocar o dedinho na ferida e buscar dentro de si mesmo o que já passou daquilo, ou o que já viu isso passar na sua frente e às vezes se omitiu. Realmente é colocar a gente para pensar, e acho que brilhantemente você alcançou os seus objetivos. Muitíssimo obrigado. Não é um trabalho só meu, é um trabalho meu com eles e com uma vasta equipa, portanto não é... Nada fazemos sozinhos, né? Mas eu gosto de dizer que isto é o resultado, porque é mesmo, portanto eu sou provavelmente... Desde o processo criativo... Visível, mas há a Joana Carvalho que escreveu o texto, o Stroan da Shine que compuseram a música,
que é uma música original para o espetáculo, a Vilma Moutinho que faz as luzes, o Fernando Ribeiro que faz a cenografia, portanto, e depois todos os 12 intérpretes, para além dos mais pequeninos, que são integrados em cada lugar que nós fazemos no espetáculo. Portanto, os mais pequenos são de cá, de Faro, neste momento, e depois em cada sítio que uma pessoa presente, integramos sempre 8 crianças que têm um workshop antes, em que aprendem umas coisas e Foi só para fazer ficam aptos. essa sobreposição, né? Só para entrar como Sim. o elenco de apoio ali da Sim, peça. basicamente eles dão uma realidade de escala, tanto etária, porque são mais novos do que o elenco fixo, e portanto os Capitães da Areia eram exatamente assim, portanto tinham desde os pequeninos 3, 4 anos até aos adolescentes. E exatamente por uma questão de número, porque nós estamos a falar, os Capitães da Areia não eram 5, 6, eram mais de 100, portanto eu gostava que essa relação de escala estivesse presente no próprio palco. Da quantia de gente, da diversidade, né? De idades, de tudo, né? De etnias, de tudo mais. Porque eles não eram filhos do mesmo pai nem da mesma Né? Tem que mostrar essa diversidade. Muito legal. Vitor, quero te agradecer imensamente você ter recebido a gente aqui, e Connect TV de Portugal e do Brasil vai ter acesso a isso. A gente quer, sempre que você tiver um trabalho novo, contate a gente para a gente estar divulgando isso, porque precisamos de cultura de qualidade no Brasil. Aqui a Europa eu sei que já é mais comum ter esse tipo de trabalho. E mais uma vez, parabéns e obrigado por receber a Connect TV Portugal aqui, depois desse belíssimo espetáculo que a gente assistiu. Muito obrigado, eu é que agradeço. Podem seguir-nos através da nossa página também do Facebook e do Instagram. A estrutura chama-se Nome Próprio, portanto podem procurar pelo meu nome, que é Vítor Hugo Pontes, mas a estrutura, a companhia chama-se Nome Próprio, ou no Instagram Nome.próprio. Então segue lá, no Facebook Nome Próprio e no Instagram Nome.próprio. Segue, acompanhe o trabalho e prestigie essa arte de extrema qualidade e bom gosto aqui de Portugal. Muito obrigado. Bom, gente, agora estamos aqui com um dos atores da peça, que é o brasileiro da peça, né? O Magnum. Magnum, muito obrigado por dar essa entrevista pra gente. Fala um pouquinho desde quanto tempo você está aqui em Portugal, como que é a experiência de estar falando sobre uma peça que fala sobre o nosso país aqui do outro lado do mundo. Obrigado. Desde já é uma experiência muito boa estar aqui representar o Brasil. Já há 3 anos que moro em Portugal, então fui muito bem acolhido pela comunidade e venho em busca de tentar acolher um pouco mais de cultura, um pouco mais de técnica, o que é a dança contemporânea, o que é o teatro-dança. Então tive a oportunidade de entrar nesse espetáculo através de uma audição e logo vi Jorge Amado, Capitães de Areia. Eu falei, esse projeto é para mim. E pronto, dei tudo, como dizem aqui, não é? E pronto, agora estamos aí a defender esse espetáculo, já tem 2 anos e a turma é especial, o texto é especial porque é sobre os Capitães de Areia, é sobre nós, é sobre aqueles miúdos que a gente foi ter com eles para buscar saber sobre as vidas deles. Então a gente está em palco como Magnum, como os Capitães de Areia e como eles. Então é uma honra, é uma responsa entrar no palco e defender toda aquela cultura. E o Jorge Amado, não é? Falar sobre a nossa pátria sempre é muito legal. E o Vitor falou pra gente que vocês têm algumas partes do texto que partiu de vocês. Exatamente. E ele falou sobre a parte que fala da minha terra, não é assim, vocês não sabem, partiu de você. Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de criação que você fez diretamente parte, falando sobre a realidade do país onde você vive e como você sentiu em ter esse texto encaixado numa peça tão brilhante como foi. A gente foi um processo muito intenso, isso é bom a gente enfatizar, que foi 2 meses de criação em que a gente estava praticamente morando juntos. Então, para dar mais essa sensação, o que é o trapiche, né? O trapiche são todas as crianças, 100 crianças morando juntos. Então, o processo se deu através de improvisações, através da gente se alimentando daquele universo que era o universo dos Capitães de Areias, não é? Fizemos a leitura todos juntos e, ao mesmo tempo, criando improvisações. Depois veio a Joana Craveiro, que é quem fez o texto, que tem assim uma sensibilidade incrível, que estava ali a fazer improvisação e ouvir as nossas histórias, ao mesmo tempo anotar e fazer gravação e captar tudo. Ao mesmo tempo,
nas conversas que a gente tinha para compartilhar a nossa vida, a nossa experiência, eu tinha sempre esse cuidado, ok, eu estou vindo do Brasil, então eu trago uma informação, o que é uma informação sem influências da mídia, né? Uma informação crua do que é o Brasil, não é? Então, ok, são miúdos, talvez eles não sabem bem o que é essa realidade, né? Então eu tenho essa responsabilidade de passar a realidade para eles e compartilhei, ok, o que é a história, né? Descobrimentos, o que é a realidade que se passa lá, não é? Em cima do que você viveu, em cima do que você aprendeu na escola, sem ter a poluição, né? Que chega até aqui de uma maneira poluída sempre, porque é quase um telefone sem fio, né? Exatamente. E você trouxe direto da fonte isso. Exatamente. Muito legal, queria te parabenizar mais uma vez, seu trabalho foi incrível, teu e de todo o elenco, é um elenco especialíssimo, até por serem, na sua grande maioria, adolescentes, então é um grupo fenomenal, é muito legal. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Fica aqui um abraço, uma pontinha do Brasil para você. Obrigado. E da Connect TV Portugal aqui. Então, um abraço para todos. Dá a sua despedida. Muito obrigado. Espero que todos venham em Portugal assistir essa peça e espero também muito levar essa peça ao Brasil e compartilhar com todos vocês. Com certeza. Connect TV Portugal para você.